uma história cabeluda, uma história monstruosa, uma história de filme de terror, que nenhum novelista do mundo, do planeta, ainda contou, e eu vou contar agora para vocês. Um jovem de 21 anos de idade estava em sua residência com sua irmã e sua mãe, quando escutou um estrondo, um barulho muito forte, próximo da sua casa. Era sábado à noite. Sem saber do que se tratava, ele, por ser bom, por vocação e por capacitação, por curso de capacitação, imediatamente vestiu sua roupa de bombeiro civil e disse: minha mãe, eu vou até a estrada para ver o que aconteceu, para socorrer alguém que foi vítima de algum acidente, porque o estrondo foi muito forte. E ela disse: cuidado, meu filho, mas vai com Deus. Incentivou. Ele foi. Quando chegou na estrada, no lugar onde eu estou aqui na tela, que eu fui até o local hoje para conferir, era um caminhão com 2 pneus dianteiros estourados e uma carga de água mineral. O motorista aflito. Ele disse: o senhor não está sozinho, eu estou com o senhor agora e vou lhe prestar socorro, lhe prestar ajuda. Vou até a casa de um borracheiro, vou buscar um borracheiro para consertar os pneus do seu caminhão. O motorista disse: eu tenho os suportes, vai colocar no lugar e o senhor vai seguir viagem. Ele foi, procurou o borracheiro não estava. Ele voltou. E quando ele foi dizer ao motorista que não tinha encontrado o borracheiro, sua mãe, preocupada com a demora da volta dele para casa, foi até o seu encontro, preocupado com o filho. Eis que, ao chegar a menos de 2 metros do seu filho, ela viu uma cena que você que é mãe, que você que é pai, se você imaginar aí na sua cabeça, você vai saber e vai sentir exatamente no seu coração o que essa mãe desesperada sentiu. Ela viu na hora que um carro em alta velocidade passou na pista, alguém sem noção, sem explicação, saiu com o corpo para fora do banco do carona e arremessou no rosto desse rapaz uma garrafa de cerveja ainda contendo quase que o líquido completo dela, quase cheia. Ele ficou bastante ferido e foi levado para o hospital aqui de São José do Egito. Eu fui até esse local para conferir essa história que eu jamais havia escutado na minha vida. Coloca a matéria na tela. BR-275, na entrada do sítio Riachão 2, município de São José do Egito. Foi aqui, nesse local, que uma história difícil de narrar e de acreditar aconteceu. Era próximo daquela placa branca que vocês estão vendo ao fundo, que um caminhão estourou 2 pneus dianteiros. E o jovem Winston Luiz Lopes, de 21 anos, na sua residência, no sítio Riachão 2, bombeiro civil como é, e tendo como missão a de socorrista, rapidamente se vestiu e veio até aqui, esse local, saindo da sua casa para cá, para atender, para ver o que tinha acontecido e, de repente, prestar socorro a alguma vítima do que pudesse ter acontecido. Ao chegar aqui e ver que era um caminhão com pneus estourados e o motorista aflito, ele prestou socorro e saiu atrás de um borracheiro. Na volta para cá, exatamente nesse local onde eu me encontro, passa um carro em alta velocidade e uma pessoa no carona arremessa, sem explicação, uma garrafa de cerveja em direção do seu rosto, o atingindo e o ferindo. Quem conta essa história, detalhe por detalhe, é a própria mãe de Winston, a senhora Rosiane Lopes. A gente estava em casa por volta de 7h12 da noite, de sábado, quando fomos surpreendidas por 2 tiros. No caso, foi 2 pneus do caminhão que estourou na pista. E o meu filho, por ser bombeiro e socorrista, não contou história. Se vestiu
e correu para socorrer, que poderia ser um acidente ou coisa parecida. Então, ao chegar lá, se deparou com a situação que os 2 pneus tinham estourado e o senhor pediu socorro a ele. Ele disse que estava junto com ele e veio aqui, ali onde o senhor mora, um borracheiro, mas só que ele não se encontrava no local. Então, meu filho voltou e foi dizer ao homem que o rapaz não se encontrava no local. E como o meu filho demorou, eu fui atrás. Como de praxe, eu vou sempre atrás dele. E quando ele deu o recado, o homem disse, vai atrás do outro, porque a gente também tem ali uma oficina. E meu filho disse, minha mãe, me aguarde aí que eu vou. Aí veio, o rapaz também não estava em casa, por conta de uma vaquejada que estava acontecendo ali. E na volta, quando o menino disse assim, mamãe, eu vou dar o recado lá, porque se eu voltar, eu fico com a minha consciência pesada, porque o senhor não vai saber se o rapaz estava para tirar o pneu. E assim foi feito. Na volta, me debarei com meu filho, ele disse assim, vamos, mamãe, eu já dei o recado. E, no entanto, passou uma Hilux preta e passa um Gol prata. Esse criminoso, esse marginal, pegou, jogou uma garrafa praticamente cheia de vidro no rosto do meu filho, seja no nariz do meu filho. Ele marcou e jogou, sem nenhum pingo de piedade. E, no entanto, eu chamei a TV Pagéu aqui na minha casa para pedir justiça, porque meu filho é bombeiro civil e socorrista. E os demais que ele vai fazer por aí, por essa atitude covarde que ele teve, ele vai se acostumar a fazer com qualquer pessoa. Porque nós moramos aqui no sítio, todo mundo não tem transporte, a gente não pede para adoecer. Vai que está na beira da pista e esse cabo passa e faz a mesma coisa. E, no entanto, meu filho tem muito conhecimento, graças a Deus. Fomos socorrida por um rapaz que fez o curso com ele também, o professor José aqui de São José do Egito. Aí ele levou a gente para o hospital, foi muito bem medicado, tirou um raio-x. E quando eu cheguei em casa, que eu esfriei mais, eu pedi ao meu filho, a gente deveria ir dar parte para essa situação, não ficar no escondido. Ele disse isolado, como tantas coisas que ficam. E meu filho disse, não, mamãe, deixa isso para lá. Mas eu, como mãe, estou muito surpresa e ainda estou, pela fatalidade, que aí ia acontecer e Deus botou o braço no meio e foi por menos. Então, eu no domingo, no sábado, tentei diversas vezes, até 10h40 da noite, ligação para a polícia de São José do Egito, seja militar ou civil, a que atendesse. Não teve êxito. No domingo, novamente, tentei, eu e minha filha. Recebi de uma militar que ele tinha que ser atendido pela Polícia Civil e não a militar. E eu já tinha passado da hora de fazer o boletim. Ou seja, eu não entendi, porque é 24 horas para se fazer um boletim. E não tinha passado as 24 horas. No entanto, não procurei mais explicação nem nada. Chamei vocês aqui. Eu mesma, às 3h da manhã, fui buscar o objeto que eu fiquei inquieta, sem saber o que tinha acontecido, aquela lesão tão forte que meu filho, eu não sabia onde tinha tanto sangue nele em mim. Fui lá no local, trouxe ela com a luva do meu filho, está aqui dentro da bolsa. E ela vai para um lugar, que eu sei que no Recife tem onde descubra essa pessoa. Inquietos, dona Rosiane, ficamos todos nós. Inquietos ficamos nós, pessoas do bem, cidadãos do bem, construtores de uma família do bem, como é a senhora, como foi a sua luta, como tem sido a sua batalha, que é semelhante ao que foi a batalha da minha mãe, da mãe dos meus colegas que estão aqui comigo no estúdio da nossa produção. Exemplo de criação como a senhora teve com seus filhos. E ver um filho seu, como a senhora viu, a pouco menos de 2 metros, ser atingido por um covarde, esteja ele na consciência que estivesse naquele momento, tomado por cachaça, por droga ou por qualquer outra
porcaria. Mas ele não tinha o direito de atingir o seu filho violentamente como ele atingiu. Nem se seu filho algo tivesse feito com ele. Porém, eu tive hoje aí, conversei com ele, conversei com a senhora, e eu tenho a mais plena e absoluta certeza de que esse jovem é vítima da maior injustiça que eu já vi alguém sofrer na minha vida. Injustiça física, não injustiça social, injustiça física. Essa é a situação desse rapaz na hora em que ele foi atingir. Olha o nariz. Nessa hora, ele já tinha passado por um banho terrível, grande, dado um vizinho. Era muito sangue. Ele ficou desacordado. Para vocês terem uma ideia da força, da monstruosidade dessa agressão, ele desacordou de tanta dor que sentiu no momento em que foi atingido por uma garrafa de cerveja. Aquela garrafa de cerveja que vocês viram aqui na reportagem que nós produzimos na TV Pajeú e no Pajeú em Ação. Foi a que atingiu o rosto, esse nariz. Aí ele já tinha voltado à consciência. Aí ele já estava, inclusive, conseguindo relatar o que aconteceu. Mas imagina uma mãe, na hora, pegar no colo esse filho caído, que a poucos metros dela foi atingido por um covarde no rosto com uma garrafa de cerveja. Se essa garrafa estraçalha, meu Deus do céu, olha como Deus colocou a mão para mostrar para toda a sociedade, através do Pajeú em Ação, para mostrar a covardia de alguém que atingiu não simplesmente uma pessoa qualquer, mas atingiu um bombeiro civil que fez um curso extremamente bem feito, às custas do suor da família, da preocupação da irmã, da preocupação da mãe com as viagens para outra cidade para fazer esse curso, e que jurou que ia honrar aquele fardamento que vocês viram aqui na tela da nossa reportagem, e que ele está vestida aí e que está suja de sangue, de uma agressão de um covarde, porque ele foi exercer essa missão que ele tem no seu coração, de servir o outro, de servir sem olhar a quem quer que seja. Poderia ser esse rapaz que o atingiu, que tivesse precisando de socorro, e ele assim iria, como ele foi para socorrer alguém que ele sequer conhecia. Olha só a reflexão que Deus está nos mostrando, e olha só que se a família ou se esse agressor estiver nos assistindo, olha só o que é que Deus está mostrando para ele. Ele não atingiu uma pessoa qualquer. Ele atingiu alguém que saiu de sua casa no escuro da noite para ir prestar socorro a quem ele nem conhecia. A quem ele nem conhecia. Fica aqui a minha representatividade em vocês, Dona Rosiane, na sua filha Maria Gabriela, Gabi, e no seu filho Winston. 21 anos de idade tem esse jovem que foi atingido covardemente por essa pessoa, que a justiça tome de conta para identificá-lo e para perguntar por qual motivo ele fez tão grande barbaridade. Que a polícia civil, científica, investigativa, judiciária, busque informações para chegar até esse agressor, que a polícia militar preste o socorro à polícia civil, judiciária, na hora que precisar, para prendê-lo, e o poder judiciário condená-lo na forma da lei. É só o que desejamos. É só o que desejamos, e é o que deseja, eu tenho certeza, a Dona Rosiane, o Winston, a Gabriela. Ninguém deseja justiça com próprias mãos, mas deseja que ele um dia possa refletir sobre o que ele fez de mal com esse jovem que, graças a Deus, dos males, o menor, e ele está bem, e contou a história hoje, inteiro, altivo e pronto para servir ao próximo que dele precisar. Parabéns, Winston, parabéns a toda a sua família, muito obrigado pela acolhida que teve e que tem com a TV Pajeú e com o programa Pajeú em Ação. Vocês nos representam, pode ter certeza disso.
Tá bom? Muito obrigado, minha dona Rosiane. Um abraço para a senhora, para todos aí no Riachão 2, todos, a comunidade é fechada na audiência do Pageu em Ação e dos programas da TV Pageu. A todos vocês do Riachão 2, a família da nossa amiga dona Rosiane, muito obrigado aí pelo carinho de cada um de vocês, tá bom?